Pois bem, vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 10, do verso 1 ao 7. Eu vou começar nesta noite um estudo que me veio ardendo em meu coração há algum tempo. Eu peguei, transcrevi para estas folhas, extraído da mensagem, não é nada meu, é parágrafos da mensagem do irmão Brana. Ministério do Filho do Homem. Nós vamos começar hoje e sempre que Deus nos dirigir, vamos prosseguir nos domingos à noite. Isso é muito importante, porque estamos vivendo exatamente agora no ministério do Filho do Homem. Deus desenvolveu 3 grandes ministérios. Filho do Homem foi o ministério de Jesus Cristo em carne. Filho do Homem, profeta. Deus no homem. Jesus era o Filho do Homem, o profeta por excelência. Filho de Deus, o Espírito Santo na igreja. Após a morte de Jesus, então se desenvolveu o ministério Filho de Deus, o Espírito Santo na igreja. Filho de Davi já é Cristo para os judeus, assentado no trono para os judeus. Mas o irmão Brana nos traz uma lembrança de Lucas 17:30. Antes deles desenvolver ministério de filho de Davi, Lucas 17:30 diz que ele desenvolveria por um curto tempo ministério do Filho do Homem novamente, profético. Deus no homem. Para isso, vamos tomar Apocalipse capítulo 1, verso 10 e Lucas 17:30. Está escrito: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. O irmão Brana disse: esse anjo era Cristo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Esse livro é a palavra, a Bíblia. Não estava fechado, ele trouxe aberto, revelado para nós. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. Portanto, este Apocalipse 10, de 1 a 7, se trata do ministério do Filho do Homem agora. Viu? Foi a comissão de Deus dada ao profeta William Marion Branham. Isso tem muito a ver conosco agora nesse último tempo. Verso 4: E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João queria revelá-las. 7 trovões, o irmão Brana fala na mensagem perguntas e respostas número 4, parágrafo 78. 7 trovões são o que se trata os 7 selos. Cada selo foi um trovão. Então isto já é coisa da história, já foi revelado, viu? 7 trovões já foram revelados, que são os 7 selos, que é a revelação de todo o livro da Bíblia, que desceu aberto, revelado. Verso 4: Sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, João disse: eu ia escrevê-las. E ouvi uma voz do céu que me dizia: João, sela o que os 7 trovões falaram. Não escreva, ou seja, não é para você fazer isto. O ministério do 7º anjo fará isto. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. Veja, depois de abrir o livro, depois de trazer e entregar ao 7º anjo, ele levantou a sua mão ao céu, aquele anjo forte que era Cristo, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu que nele há, e a terra o que nela há, e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Portanto, depois deste ministério do Filho do Homem, não haverá mais demora. Eu quero só chamar sua atenção para isto. Este ministério físico, que é ministério profético, já veio, Deus já recolheu o seu mensageiro, faz 55 anos. O que ele disse quando ele tocasse essa trombeta?
o livro, os trovões fossem soados, que não haveria mais demora. Portanto, estamos vivendo nos últimos acontecimentos. Verso 7: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, sua mensagem, entregar esse segredo que o anjo forte trouxe, né? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Vamos agora a São Lucas 17:30. São Lucas 17:30. Jesus nos ajude. São Lucas 17:30. Antes do verso 30, falando do fim. Isso é escritura para o nosso dia. Vamos do 26, verso 26 até o 30. Falando desse dia, profecias para esse dia, do ministério final de Cristo na terra. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Você lembra que Jesus foi o Filho do Homem, desenvolveu o ministério do Filho do Homem. Quando ele morreu, foi ao céu. Ele voltou em Pentecoste, em Atos 2, desenvolvendo o ministério de Filho de Deus, que é Cristo na igreja. Agora, antes dele ser filho de Davi, que é para o judeu, depois para o milênio, ele, por um curto período de tempo, desenvolverá o ministério de Filho do Homem de novo, como está escrito aqui em Lucas 17, 26 ao 30. E é esta hora a qual estamos vivendo. Nós vamos ler o profeta comentando isso. Estou só adiantando para ficar mais fácil para vocês entenderem. 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. O Filho do Homem é Cristo. Porém, ele manifesta através de um ministério profético na terra. Senhor Jesus Cristo, nos ajude a compreender a hora em que estamos vivendo. É uma hora muito séria, Pai. E às vezes nós encaramos de uma forma muito superficial. É o desfecho final da história do mundo. Ajude-nos com o perdão de nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Eu vou citar a mensagem e o parágrafo, você anote aí na sua agenda. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra. Parágrafo 155, o profeta comenta sobre o ministério do Filho do Homem na terra novamente, através de um profeta. Homem. Agora vamos tomar João em São João, ou São Lucas 17:30, e observar o que Jesus profetizou lá, dizendo: como foi nos dias de Sodoma, assim também será. Agora recorde, observe. Este é o tempo do Filho do Homem, ou seja, este é o tempo que o Filho do Homem seria revelado. A revelação do Filho do Homem. Agora, o Filho do Homem foi verdadeiramente, potencialmente revelado somente por poucos momentos lá nos dias de Ló, nos dias de Abraão. O ministério do Filho do Homem, pela primeira vez, ele foi revelado a Abraão, como a Bíblia está apontando, como foi nos dias de Ló, que eram os dias de Abraão. 3 anjos vieram para visitar os dias de Abraão. Um, que era o Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo, viu? Quero já adiantar dizendo isto. O irmão Branham não é o Filho do Homem, mas ele veio revelar o Filho do Homem, que é Cristo, para nós.
3 anjos vieram a Abraão, porém somente o ministério, o filho do homem, que era Melquisedeque, o próprio Deus ficou com ele. E os 2 anjos, os outros 2 anjos foram aos crentes nominais sodomitas para Ló, lá em Sodoma. Porém, eu quero chamar a atenção, o irmão Brana está explicando aqui, que o ministério do Filho do Homem a Abraão foi rápido, curto, muito curto. Período muito rápido. Veio e revelou os segredos ocultos da vida de Sara, Abraão, prometendo que eles teria o filho. Falou palavras bem objetivas, comeu com Abraão, esteve companheirismo com Abraão e logo se foi. O irmão Brana quer dizer aqui com isto, que este ministério de Malaquias 4:6, ministério profético, que revela o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. Bem entendido, o irmão Brana, profeta, é um Filho do Homem, um profeta. Porém, ele veio revelar o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. As pessoas confundem muito, estamos vivendo num mundo de muita confusão. Muitos dizem que o irmão Brana é Cristo, é o Filho do Homem. Não é assim, não é assim. Ele é um profeta, é um Filho do Homem. Veio revelar o Filho do Homem, que é Cristo. Ministério do Filho do Homem é Cristo. Cristo mesmo. Aquele anjo que veio a Abraão era o Filho do Homem. É manifestado a Abraão. Falou os segredos ocultos da vida de Sara. Ela estava sorrindo ali na tenda, por detrás dele. Ele diz: por que Sara está sorrindo? A evidência, a manifestação mais clara do Filho do Homem, que condiz com a manifestação do Filho do Homem, do ministério do Filho do Homem nesse dia qual estamos vivendo, é a mesma. Deus não muda suas maneiras. Quando ele manifestou o ministério do Filho do Homem para Abraão, uma das qualidades foi revelar segredos ocultos da vida de Sara, lá na tenda sorrindo. Agora, antes da segunda vinda, esse flashzinho de Lucas 17:30, que o ministério do Filho do Homem seria novamente mostrado, revelado na terra, teria as mesmas características que teve lá com Abraão. O irmão Brana virava as costas para a congregação e dizia: irmã do vestido xadrez, cabelo assim, tem um problema no seu estômago, mora na rua tal, número tal, cidade tal, bairro tal. E a irmã ficava de pé e aquilo era pura verdade. Ele não é o Filho do Homem, mas ele veio com essa comissão, Lucas 17:30, manifestaria o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. Muitas vezes ele fez questão de dizer: não sou eu sou um homem, é ele usa a minha voz. É uma folha bem fina, que as pessoas, se não tiver revelação, confundem, chega a dizer que o irmão Brana é ele. E isso é uma... O irmão Brana chegou até a abandonar o ministério quando eles começaram a batizar no seu nome, chamaram ele do próprio Cristo. Ele disse: não é assim. É o homem, é Deus usando o homem. Agora, isto é coisa muito sagrada. Eu quero dizer para vocês que esse ministério qual nós estamos, dentro dele, que é o ministério do Filho do Homem, nós não vamos dar tempo de entrar nisso, mas é pergunta e resposta número 2, nós vamos estudar nos estudos posteriores. O irmão Brana disse: o ministério do Filho do Homem gera filhos do homem. Ou seja, rebento, família desse homem, Cristo. Então esta mensagem nos faz pequenos deuses, como diz a Bíblia. O Filho do Homem foi verdadeiramente, potencialmente revelado somente por poucos momentos lá. Eu estou lendo Cristo, é revelado sua própria palavra, 155. Pouco antes de Sodoma ser queimada, o ministério do Filho do Homem foi revelado a Abraão. E aqui em Lucas, onde lemos, pouco antes do mundo ser detonado, como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé,
o ministério do Filho do Homem se apresentaria na terra. Isso é muito sagrado, irmãos. Eu fico tão feliz que nós podemos conversar sobre esse assunto sem complicação, de uma forma clara, sem fazer misticismo. Ô irmão, isso é lindo. Pouca gente tem esse privilégio de discorrer sobre esse assunto sem fazer tonterias. Mas que isto é real, é real. Pouco antes de Sodoma ser queimada, o ministério do Filho do Homem, Melquisedeque, Cristo, apareceu a Abraão. Pouco antes, onde lemos aqui, Lucas 17. Pouco antes desse mundo se tornar uma bola de fogo, como São Pedro, capítulo 3, profetizou, o ministério do Filho do Homem se apresentaria na terra novamente, revelando segredos ocultos, falando de coisas que as pessoas ficam boquiabertas, profecias profundas. Ô irmão, foi um homem ungido, manifestando o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. Agora esse ministério está gerando filhos do homem, que somos nós. Nós não estamos aqui, amados, supostos a desenvolver outro ministério, senão o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. Nosso ministério deve ser 100% o ministério de Cristo. Ou então Jesus errou de escrever São Lucas 17:30, que diz assim: será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar. Jesus falou que realmente deveria ser. Isto deve, amados, nos responsabilizar. Isto deve nos responsabilizar. Ao vermos estas coisas, a seriedade do ministério qual nós ocupamos. Veja, vamos devagar. O Filho do Homem foi verdadeiramente, potencialmente revelado somente por poucos momentos lá, pouco antes de Sodoma ser queimada. Agora aquele homem era Elohim, que esteve lá com Abraão. Elohim, Melquisedeque, teofania, é a maneira dele se apresentar, é o próprio Deus. Aquele era Deus, e Jesus é Deus. E Deus foi potencialmente revelado bem ali por poucos momentos para falar com Abraão no julgamento de investigação. Somente por um pouquinho o Filho do Homem foi revelado. O Filho do Homem, Elohim. Vê você isso agora? O Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por poucos momentos, né? Pois logo na manhã seguinte, Sodoma foi queimada. Ele só está dando-nos uma base, que esta era é bem curtinha. É bem rápida. A visitação do ministério do Filho do Homem, profético, é um ministério muito curto. Ele passou aqui como um curisco, colocando cada coisa em seus lugares, juntando os cabos soltos que estavam soltos, que os mensageiros reformadores não deram conta de colocar 100% nos lugares. Ministério de Mateus 17:11, restaurar todas as coisas, ou seja, colocar cada ponto da Bíblia em seu devido lugar. Mas é um ministério muito rápido. Ou você que pensa que nosso ministério vai ser assim, tão velho, que vai até caducar. Não, isso aqui é coisa rápida. Lá com Abraão foi muito rápido. E ele diz: como foi lá nos dias de Ló, seria cá no ministério do Filho do Homem aqui. Por isso, amados irmãos, o convite, o recado de Deus para nós é urgente. Se nós não estivermos em muita expectativa, nós vamos deixar passar por alto muita coisa. O arrebatamento vem e nós vamos ficar por aqui. É hora de captarmos o verdadeiro ministério de Deus na terra, que é de nos unir à palavra. Estamos no ministério de unir o corpo com a cabeça. O corpo é a igreja, a cabeça é Cristo. Agora,
Você vê isso, igreja? O Filho do Homem, Elohim, foi revelado somente por poucos minutos, pois logo na manhã seguinte, Sodoma foi queimada. Após que está escrito lá em Malaquias capítulo 4, verso 6, eis que eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Qual é o grande e terrível dia do Senhor? Em Malaquias 4, ele disse: não vi nem raiz nem ramo, a terra foi queimada. Mas antes da terra ser queimada, enviarei um ministério profético na terra. Antes de Sodoma ser queimada, Deus enviou o ministério profético. O próprio Deus se fez carne em uma teofania e veio falar com o seu filho Abraão. Antes dessa terra ser queimada, Deus usaria um corpo teofânico, ou seja, corpo humano de barro, chamado Ilha Marrembrando. Ele não é Cristo, ele é o vaso que Cristo usou. Corpo humano de barro para trazer para nós o ministério do Filho do Homem, de Cristo. Quero fazer bem ênfase nisso para você entender, separar as coisas. O homem do ministério. William Branham é um homem nascido de carne, em pecado, porém Deus usou aquele vaso. Lá com Abraão era o Filho do Homem integralmente. Aquele corpo era o próprio corpo de Deus, teofânico. Aqui não, aqui era um corpo de barro humano, porém desenvolvendo o ministério do Filho do Homem, que é Cristo. Homem desenvolvendo Cristo. É igual você hoje, é igual nós hoje. Homens, mulheres desenvolvendo Cristo. Ou você crê diferente disto? Nós estamos supostos a desenvolver em nossos dias o ministério 100% de Cristo. Oh, amado, isso me arrepia em saber a profundidade, a responsabilidade que pesa sobre nós em dizermos que somos crentes proféticos. Isto é forte. O Filho do Homem foi revelado. Veja que Deus, você viu isso, igreja? Antes que o sol pudesse subir outra vez, então não pode haver nenhuma organização sobrando. Nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiante do que está tendo agora mesmo, pois ela queimará antes que o dia rompa outra vez. Sodoma foi queimada naquele mesmo dia da visitação do Filho de Deus. Este mundo será queimado dentro desta mesma era em que se manifestou o ministério do Filho do Homem. Portanto, não haverá uma oitava era, não haverá um oitavo dia. Tudo se concluirá no sétimo dia. O fogo lamberá a terra no final do sétimo dia. Sodoma foi queimada no final do dia da visitação do Filho do Homem a Abraão. Essa terra se tornará uma bola de fogo no final da era que foi visitado o Filho do Homem na terra. Ministério profético. Amados, isto é profundo, é glorioso sabermos que estamos nisto. Isto tem a ver conosco. Nós não estamos em uma brincadeira de religião. A coisa é muito mais alta do que se imagina. Veja, nem mesmo lá pode haver nenhum progresso adiante. Veja, ela foi queimada antes que o dia se rompa outra vez. A terra agora será queimada antes que o dia termine, ou seja, que a era termine. Aí ele prossegue. Os reavivamentos através da nação. Você espera por reavivamento? Não. Não haverá nenhum reavivamento mais. Após a manifestação do Filho do Homem,
lá com Abraão. Veja, a Bíblia é clara, nos voltando para lá para nós sabermos como seria aqui. Após a visitação do ministério do Filho do Homem a Abraão, não houve nenhum avivamento mais. O avivamento foi dar a Abraão a promessa do filho. Só depois daquela promessa não houve nenhuma mensagem nova mais. Sodoma foi queimada. Depois da visitação do ministério do Filho do Homem agora, profético, não haverá nenhuma mensagem nova na terra mais. Oh, vocês estão me entendendo? Não cabe, não tem espaço para nenhum anjo voador por aí trazer novidade. A mensagem de Elohim, o Filho do Homem, Abraão, foi a última. Lucas 17:30, assim será também no dia do Filho do Homem se manifestar. Após a visitação do Filho do Homem, mensagem profética, não haverá mais espaço para nenhum outro dia, nenhuma outra era. É a última. Próximo passo é como aconteceu com Sodoma: fogo. Fogo lamberá esta terra, como Malaquias 4 disse, não restará nem raiz nem ramo, só cinzas. Senhores, que horas são? Ministério do Filho do Homem já veio, Deus já o recolheu. Quando Deus recolheu Melquisedeque da presença de Abraão, qual foi o próximo passo? Fogo para Sodoma. Quando Deus recolhe o Filho do Homem, ministério do Filho do Homem, de acordo com Malaquias 4:6, qual é o próximo passo profético que diz lá em Malaquias 4:6? Antes que venha o dia grande e terrível. Qual é o dia grande e terrível? Grande para quem subir no arrebatamento, terrível porque vai ser lambido pelo fogo. Vulcões, fogo atômico, terremotos, lamberá essa terra, purificará essa terra, queimará o pecado dessa terra. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu posso ver pelos olhos espirituais aqueles sodomitas, caixinha na testa, roupinhas apertadinhas, andando de sapatos salto altos, homens, porque sodomita quer dizer homossexuais, cheio, fervia lá. Após a visita do ministério do Filho do Homem, fogo invadiu Sodoma e eles arderam, se tornaram cinzas, aqueles sodomitas. Após a visitação do ministério profético do Filho do Homem na terra, esse mundo sodomita novamente vai ser ardido pelas chamas do fogo, vulcão, fogo atômico, que é o fogo do zelo de Deus. Sodoma nunca foi a mesma mais, porque o lamber do fogo purificou Sodoma. Pecado foi queimado, pecadores tornaram cinza. Malaquias 4 diz que quando ele olhou para a terra, depois de Malaquias 4:6, ele disse: eu não vi nada mais restar, senão nem raiz nem ramos, senão cinzas. Amados, que hora é essa que estamos vivendo? O ministério profético já veio à terra. Nós estamos no desfecho final dele. Vamos agora querer um novo Salvador da pátria descer do nosso meio para trazer avivamento? Não houve mais avivamento fora do ministério do Elohim para Abraão. Não houve mais pregação da palavra, revelação, promessa, depois que o ministério do Filho do Homem veio a Abraão. A última promessa foi a que o Filho do Homem trouxe, Elohim. Não há outra mensagem fora da mensagem do último mensageiro, de acordo com Lucas 17:30, que é o ministério do Filho do Homem. Não haverá nenhum Salvador da pátria. Por isso que Jesus disse em São Lucas 17, se disser que ele está no telhado, não vá ouvir. Se disser que ele está no campo, não saiais para vê-lo. Ele não está lá, nem lá, nem lá. Ele está dentro de nós. Não há nenhum Salvador da pátria.
Ninguém tente mais balançar o Brasil, ziu, como foi balançado no ministério, no detonar esse ministério profético através da Rádio Anhanguera, Rádio Brasil Central, Rádio Universo de Curitiba, nos anos 70, nos anos 80. Passou. Pode colocar programas de rádio, pode colocar programa em cada emissora de rádio, em televisão, ninguém mais balançará a terra. Depois do toque da trombeta do ministério profético, só restará fogo. Porém antes que o fogo lambesse Sodoma, Deus retirou de lá seu eleito, Ló. Nesse sentido, Ló é um tipo. Antes de Deus lamber essa terra, Ele retirará daqui o seu eleito, no arrebatamento. Senhores, a coisa é mais séria do que se pensa. Nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós não estamos aqui brincando de religião. Nós estamos aqui encarando com muita seriedade esse grande ministério que Deus enviou sobre a terra. Isto é mais do que um humano. Esse ministério não é um ministério formulado em 4 paredes, ministério teológico. É o ministério da coluna de fogo. Quem é a coluna de fogo? É o Logos, é o próprio Deus. Irmão Branda sentado no seu quartinho e todas as noites, o Logos, a coluna de fogo, o Filho do Homem, de si fala: William Branda, você vai pregar o 2º selo assim, assim, assim. William Branda, você vai pregar o 3º selo assim, assim, assim. Por isso que está escrito lá em Apocalipse 6: e havendo o Cordeiro aberto o 1º selo, havendo o Cordeiro aberto o 2º selo. O que é isso? O Cordeiro, Cristo, Logos, coluna de fogo, se atribui ao mesmo ser, ao Filho do Homem, que é Cristo. Esse ministério não é de William Brana, é do Logos, é do Filho do Homem, é de Elohim, é o próprio Deus. Assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será no ministério do Filho do Homem. Viu, o Filho do Homem foi Jesus, exerceu aquele ministério, ele era o Filho do Homem. Porém, aqui em Lucas 17:30 diz que ele manifestaria antes do arrebatamento, um pouquinho, rapidinho. Esse ministério qual estamos, amados, é rapidinho. Se nós não estivermos atentos, ele vai passar e nós não vamos agarrá-lo. Ou é hora de estarmos como as virgens prudentes, atenta para o azeite. Muitos farão como foi nos dias de João Batista. Você lê lá, não sei onde está escrito, mas está na Bíblia. Quando João Batista surgiu, muitos confundiram ele como o próprio Cristo. Disseram: você é o Cristo ou vamos esperar outro? Porque a coisa era muito parecida. E hoje tem ocorrido a mesma coisa. Pelo ministério ser tão parecido, eles dizem: esse ministério de William Brana, ele é o próprio Cristo. Chega até a batizar no nome dele. Tem pessoas aqui no Brasil que já usam o nome, fulano de tal Brana, fulano de tal Brana. Não, Brana é um nome humano. Eu chamo Adalto Mateus Vitória Cristo. Se eu me chamar Brana, eu sou um falível. William Brana morreu, dissolveu. Ele não veio trazer Brana para a igreja, ele veio trazer Cristo para a igreja. Cristo em vós, esperança da glória. Aleluia. Aleluia. Veja, antes que rompa o dia outra vez, não haverá outro reavivamento. Por favor, irmão, me dá um guardanapo lá. Minha esposa esqueceu de pôr lenço no meu bolso. Esposa não, é eu mesmo, né? Não haverá avivamento mais depois que o Filho do Homem tocar sua trombeta. Depois de Lucas 17:30, ministério profético. Pode tentar, irmão, pode tentar
o sabichão lá, salvador da pátria, chegar aqui com o pescoço erguido, dizer, eu sou o fulano de tal que veio da África, eu vim para balançar o mundo. Um tal de Caco, não sei o que aí, está querendo balançar o mundo. Oh, gente, o mundo já foi balançado pelo ministério profético. Outros de um canto, outros de outro, como salvadores da pátria. Eu trouxe a nova revelação. Ó, gente, essa nova revelação já aconteceu no ano de 1963. Muitos agora, no ano 2000, está dizendo, ó, agora é a nova revelação. Que pobreza de espírito. Os selos, que é a terceira puxada. Terceira puxada, deixa eu ler. Depois nós vamos entrar nisso, está aqui no estudo. Os ungidos últimos dias, parágrafo 262, ele diz, primeira puxada foi revelar os segredos ocultos, cura divina. Primeira puxada foi cura divina. Segunda puxada, revelar os segredos ocultos. Terceira puxada é a revelação da palavra, a qual está nos selos. E os selos foi aberto em 63. A terceira puxada, que é o ministério profético, filho do homem, foi aberto em 1963. Como pode hoje, no ano 2000, eles dizer, foi aberto agora? Para eles. Foi aberto para eles. Quando nós aceitamos essa mensagem, ela veio para nós no Brasil em 1971. Quando ela veio em 71, a terceira puxada estava em plena evidência. Isso começou em 1963 com a descida da comissão de Deus ao profeta lá no norte dos Estados Unidos, mandando ele voltar para Jeffersonville para abrir os selos, que é a terceira puxada, que é os trovões. Agora vem me dizer que abriu agora. Abriu para eles, cabeças duras. Nós já aceitamos a mensagem dentro da tônica do ministério do Filho do Homem. A tônica já estava explodindo. Por isso que quando ela veio, explodiu o Brasil. Eu estava na terra nos anos 70, eu sou testemunha pessoal disto. Rádio Universo de Curitiba, naquele tempo era a única rádio evangélica do Brasil, que pegava o Brasil de canto a canto. Deus usou, Deus tem seus meios. Ele desceu e falou para o pastor Joaquim, é lá aquela rádio lá em Curitiba. E o pastor Joaquim, ungido por esse ministério do Filho do Homem profético, foi e colocou o programa Fé para Vencer. E cada canto do Brasil ouviu. Naquele tempo não tinha internet, mas Deus usou uma emissora potente, não sei quantos mil watts, para jogar a voz desta mensagem para os quatro cantos do Brasil. E o Brasil foi sacudido. Obreiros eram enviados para os quatro cantos do Brasil para batizar aqui, cartas e mais cartas, montões de cartas vinham a Goiânia pedindo batismo, batismo, batismo. O ministério do Filho do Homem detonou a nossa pátria. E agora o irmão Branham está afirmando desta mensagem que estamos lendo. Cristo revelado sua própria palavra, final do parágrafo 155. Agora não haverá nenhum reavivamento mais. O avivamento já aconteceu. Agora firmando as estacas, cabe a nós firmar as estacas, ou seja, a sã doutrina, o que foi fincado pelo ministério profético. Firmar, como coube a Josué, firmar o que Moisés tinha entregado. O ministério não era de Moisés, era Deus em Moisés. Coube a Josué dar sequência ao que Deus tinha feito com Moisés. Cabe a nós dar sequência ao ministério do Filho do Homem. Não nova revelação, mas falar como Josué fazia. Exatamente o que o nosso Moisés falou. Está escrito em Josué capítulo 8, verso 35, que Josué, como um fiel discípulo de Moisés, tipo da igreja, lia as leis de Moisés para as crianças, para os jovens, para os velhinhos, para as mulheres, item por item. Leia lá, Josué 8, 35. E é o que fazemos. Eu chego a dizer para vocês que eu não tenho nenhuma mensagem nova. Eu dou conta de pregar se vocês deixarem eu ler.
De mim mesmo eu não tenho, eu leio. E aí Deus dá inspiração, a gente liga parágrafo com parágrafo e traz um bom culto. Mas meu ministério é ler o que nosso Moisés falou. E ai do pastor que trouxeram a mensagem de si próprio. Ai de Josué trouxesse ao povo uma mensagem de si próprio. Josué foi feliz em passar para o povo somente o que Moisés havia passado. Trazer avivamento, chover no molhado, isso é falta de revelação. Isso é falta de lucidez. Então ele disse: não haverá nenhum reavivamento mais. Aquele pastor chegou para o irmão Brano, pastor denominacional, e disse: irmão Brano, se eu pudesse simplesmente ter aquele reavivamento no meu coração outra vez, que eu tinha quando eu comecei na fé. Irmão Brana disse para ele, é o parágrafo 156. Irmão Brana disse: filho, o avivamento já passou. Agora é fincar as estacas, conservar os valores e esperar o próximo passo. O próximo passo de Deus para Sodoma é ela ser queimada. O próximo passo de Deus para a noiva é ela ser arrebatada. Portanto, o próximo passo, o próximo acontecimento na terra não é um salvador da pátria surgir no cenário, não, do Brasil ou do mundo. Se vier, mande embora na hora. Se bater na sua porta, diga: não tem respaldo bíblico, não há outro ministério além deste. Próximo passo, nós não estamos esperando um reavivamento ou um avivamento. Nós estamos esperando o arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Não haverá mais um balançar do Brasil. Até porque o Brasil fundou na incredulidade. Deus virou as costas para ele. O que está acontecendo é um balançar na alma do eleito. Cada culto, cada reunião, a alma eleita sendo balançada, chamada fora pela palavra. O movimento de Deus na terra não é mais com a era de Laodiceia, é com o eleito. É com os eleitos. Deus não trata mais com a era, Deus trata com os eleitos. Vocês estão me entendendo? Não haverá nenhum avivamento, reavivamento mais. Um grande avivamento que varra. Essa nação nunca o receberá de novo. Vocês lembram no final do ministério do irmão Brana? Ele começou quando até os selos, a coisa explodiu. Ele chegou a pregar para 500 mil pessoas, na África, na Índia, e mesmo nos Estados Unidos, milhares. Mas quando estava encerrando o seu ministério, ele chegou a pregar para, por exemplo, aquele dia, a mensagem do dia da vitória, pregou para 12 pessoas numa casa. Não haverá mais um mover das águas após os trovões ser soado. Você pode ter ajuntamento intelectual, mas eu quero dizer um reavivamento espiritual. Temos visto tudo isto, mas este real nunca mais. As pessoas hoje têm ajuntamento intelectual. Vai na igreja, está surgindo muitos chamados pentecostais, entre aspas, que trabalham em cima de prosperidade material, consegue ajuntar muita gente. Abre uma igreja hoje, daqui a pouco está superlotada. Esses trabalhadores nessa área de prosperidade, saúde do físico. Vem de Deus, é Deus que cura no meio deles. Só que a noiva não está nisto mais. A noiva está na cura da alma, não na cura do corpo. É certo que Deus cura nossos corpos, mas o ministério do Filho do Homem trata não mais com o corpo, trata com a alma. Alma de Deus com a nossa alma. Aleluia! Glória a Deus! Então ele disse: eu quero dizer um reavivamento espiritual
Nunca mais. Temos ajuntamento intelectuais. Você vê essas denominações superlotadas, todas de ajuntamento intelectual. Seus pastores, quase todos eles são formados em psicologia. Muitos sabem, psicólogo é aquele que sabe mexer com a mente das pessoas. O psicólogo estuda isso atrás de 4 paredes, dentro de uma faculdade, a arte de mexer com a mente das pessoas. Ao ponto do irmão Branham dizer, recomendar, você tenha cuidado em ir a um psicólogo. Você vai num psicólogo que não crê na Bíblia, ele pode te mudar. Ele cita na Mensagem Vida a história daquela moça que era pura, virgem, santa. Porém ela teve um pequeno distúrbio, foi num psicólogo e ele trabalhou a mente dela. Primeira coisa que ele disse: você é uma moça e nunca beijou ninguém, nenhum rapaz? E começou a trabalhar a mente dela nisto. Aquela moça foi puxada por aquela força psíquica daquele médico e ela se tornou uma prostituta da sarjeta. O irmão Branham disse: aquele psicólogo trabalhou a mente daquela moça, porque a psicologia trabalha a mente das pessoas. É o que o profeta está dizendo. Não temos reunião de avivamento, temos reuniões, você tem ajuntamento intelectuais. Os líderes, pastores, são psicólogos profissionais em trabalhar a mente das pessoas. Eles estudam essa especialidade, prosperidade, e trabalham naquilo. Eles são formados. Você sabia que o maior psicólogo é Satanás? A maior aula que ele deu de trabalhar a mente da pessoa está lá em Gênesis 3. Ele assentou com Eva e trabalhou a mente de Eva através da psicologia e detonou a vida de Eva, e todo ser humano dali para cá ficou detonado, porque a Eva, quer dizer mãe de todos os seres humanos, foi detonada por um grande psicólogo encarnado na serpente. Porém a noiva, ela não tem uma psicologia, ela tem o Espírito Santo movendo ela. São Mateus 24, 24, o Senhor Jesus disse, referindo aos nossos dias, seria tão parecido. Se você não tiver cuidado, o ministério psicólogo, é muito parecido com o ministério profético. Porque o ministério profético mexe com as entranhas da gente. Mas, porém, o ministério da psicologia também mexe. É profissionalismo de entrar no estado psíquico da pessoa e mexer com os sentimentos. Psicologia, humano. Tocar no interior das pessoas através do estudo psicólogo. É parecido demais. Se você não tiver cuidado, engana. Jesus disse: se possível, enganaria até os escolhidos. Porém, os escolhidos não serão enganados. Não serão envolvidos nisto. Por quê? A diferença é que eles têm por detrás um espírito mundano. Psicologia, o pai da psicologia é Gênesis 3, Lúcifer. E nós temos por detrás de nós o Espírito Santo. 2 espíritos, um trabalhando na psicologia, outro trabalhando na alma que vem de Deus. Deus usa a psicologia, usa. Área da psicologia, falar na mente, mexer com a mente. Mas ele usa para edificar, não para detonar. Um bom médico cheio do Espírito Santo, psicólogo, ajuda muito. Porém, o irmão Branham refere-se a isso. Cuidado com a unção que está por detrás disso. Você vai num psicólogo, tem que vigiar a unção que está por ali. Ele pode se detonar todinha, menina. Menina, seu problema é porque você não casou, não beijou. Comece a fazer isso que você vai tirar essa depressão. Aquela moça se tornou uma prostituta da rua. Leia a Mensagem Vida, o irmão Branham condena falando sobre essa moça. Era irmã, filha de um pastor. Nós não somos manipulados por ciência humana. Somos manipulados pelo Espírito da palavra viva de Cristo. E o crente discerne espírito. Quando você para diante de um pregador, diante de um psicólogo,
e você pressente o espírito que está nele, logo que você vê que não é o espírito correto, você afasta daquilo. Eleito não tem condição de enganar um eleito. João disse: vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, tudo, e discernireis tudo. Ministério do Filho do Homem é ministério de Cristo, literal em nós. E o ministério do irmão Branham não foi diferente do ministério de João Batista. Ele também foi confundido como o próprio Deus. As pessoas chegou a batizar no seu nome. Leia lá a mensagem Apocalipse, capítulo 5, segunda parte. O irmão Branham deixou o ministério por uma semana. Deus que teve que entrar no caminho dele e fazer ele voltar, senão ele não voltaria. Ele disse: eu vou me tornar um andarino na estrada da vida, mas eu não quero ser culpado dessa doutrina do diabo, ocupar eu o lugar de Cristo. Não, eu sou um homem, mas é porque a coisa é muito próxima. O homem e seu ministério se torna tão próximo que só o revelado para saber a diferença do humano e do sobrenatural. Oh, irmão, mas graças a Deus que essa tonteria não nos pegou. Nós temos que ser agradecidos, gente. Nós temos que ser agradecidos. Somos falhos, somos fracos, temos fraqueza, porém uma glória nós temos. Doutrina errada ainda não nos pegou. E se ele cuidou de nós durante essa andança de 71 até agora, quantos anos? Mais de 50 anos. Ele vai cuidar de nós até o arrebatamento. Filipenses capítulo 1, verso 6. Aquele que começou essa boa obra em nós a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Não tenhas medo. Quando eu falo isso, eu lembro da Martinha. A Martinha estava no navio, e ela estava lá no mastro do navio, lá em cima. E a ventania, o vendaval, a tempestade batia no navio. Chegava a chacoalhar, as ondas furiosas em alto mar. Levantava contra o navio batendo. E a tripulação amedrontada e gritando: Martinha, desça daí, o navio está correndo perigo. Vamos afundar, corra aqui para debaixo aqui do abrigo. A Martinha cantava e virava aquele cabelinho loiro, os ventos batiam, voava. A Martinha sorria e disse: eu não tenho medo, porque eu sei que é meu pai que está no comando. Meu pai é que comanda esse navio, e eu confio na sua habilidade de dirigente desse navio. Amados, nós não precisamos ter medo. Papai está no comando desse navio. Papai do céu está no comando da nossa viagem. Tenha fé em Deus. Tenha coragem. Oh, deixa vir os vendavais. Vendavais de doutrinas, de interpretações próprias. Fique quietinho, cantando como Martinha. Fique quieto, não fique assombrado com medo não. Vai levar nosso povo. Eleito não vai atrás disso não, pode ficar tranquilo. Só vai arroz xoxo que não tem vida. Eu já fui banador, meu pai, nós plantávamos lavouras de arroz, e tinha anos que o sol castigava e os arroz não granavam, o grão ficava xoxo. Aí naquele tempo, na pobreza, não tinha essas máquinas que tem hoje, tinha que banar o arroz para ficar só o grão granado, para pôr no saco. A gente pegava aquelas peneiras e jogava aquela peneirada de arroz, tinha que ter bastante vento. E o vento soprava, aqueles arroz xoxos, caía tudo fora. E na peneira caía só aqueles arroz que tinha grão granado. Esses ventos de doutrina não é nada mais, nada menos, para banar essa colheita. E só vai nesses ventos arroz xoxo. Semente que não tem vida. Semente que tem vida volta para o seu lugar. Deixe os vendavais virem. Isso é necessário. Não tenha medo. Isso é para tirar os grãos xoxos, sem vida. Aleluia. Vamos dizer aleluia. Aleluia.
Oh, amado, isso é tão gostoso. Não haverá nenhum reavivamento mais. Um grande avivamento que varra. Esta nação nunca o receberá mais. Ele está falando depois que ele pregou os 7 selos aqui. Essa mensagem pregou em 22 de agosto de 65. Ele disse: não haverá mais o mover das águas. As águas já se moveram em 63 com a abertura da palavra, os selos. Ora, gente, se em 1965 ele falou que não vai haver, nós bobões aqui do Brasil vamos esperar avivamento aqui no Brasil mais? As águas já foram movidas. O eleito já foi arrecadado. Quem está entrando agora é as últimas sementes, últimas. Agora é o ajuntamento para o arrebatamento. Ô irmão, o eleito que entende essas coisas, nunca ninguém dá conta de enganar ele. Grande avivamento que vai, não haverá. Você pode ter ajuntamento intelectuais. E aí, se você não tiver revelação, você vai até cobiçar. Oh, a igreja lá do bispo fulano, do apóstolo fulano, está um avivamento tremendo. A igreja lá do povo da terceira puxada é uma dança, é o bababá, é bateria. O avivamento desse povo da terceira puxada, aquilo lá cuidado que aquilo lá é Deus, viu? Volte para a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parte B do parágrafo 155. Isto é ajuntamento intelectual da mensagem, ajuntamento intelectual da mensagem, quando se trata desses ismos. Não tenha cobiça a isto. Quando eles disseram: a minha igreja está avivada porque lá nós dançamos, as mulheres agarram com os homens e a bateria repica, e nós temos a abertura da palavra. Depois que a abertura da palavra veio, a igreja tomou uma nova vida. Você disse: para, eu não quero isso na minha vida nem, eu não quero isso na minha igreja nem. O irmão Branham disse que a vida está no grão. Não haverá mais avivamento. Ele disse que haverá ajuntamento intelectual. Se está tendo avivamento lá, é ajuntamento dos intelectuais da mensagem, que quer criar interpretações extras mensagem. Eu não quero isto em minha igreja. Eu quero o batismo da alma, segurança de rápido, de arrebatamento. Agora podemos alegrar, podemos dar glória a Deus, aleluia, pelo respaldo da palavra, onde o Espírito Santo está, a alegria, a gozo, a glória a Deus, aleluia. Mas é um avivamento de carreta cheia, não é avivamento de carreta vazia. Lá no mundo vive uma vida suja. Quando chega no culto, dança, pula, fala em língua, em nome da mensagem, em nome de avivamento. Vamos ver a base é a vida vivida. Nós queremos algo sólido, e isto Deus nos tem enviado. É o ministério profético, é a coluna de fogo, é o ministério do Filho do Homem, Cristo. Vocês estão entendendo? Deixa eu terminar. Eu pensei que eu ia ler tudo esse livro aqui e não terminei nem o primeiro parágrafo. Nós vamos ter uma série, sei lá. Eu espero que você esteja apanhando isto. Apanhando quer dizer entendendo isto. A noiva entende esse linguajar. A noiva compreende exatamente esse linguajar. Irmão Branham, eu entendo. Como foi lá, seria aqui. Lá, após a visita do Filho do Homem, Elohim, a Abraão, não houve nenhuma promessa mais. Não houve nenhum avivamento mais. O que aconteceu depois foi a vinda do Filho para Abraão. Depois da visita de Elohim, o 7º anjo, que trouxe o ministério do Filho do Homem para nós, haverá a chegada do Filho nas nuvens. Nós não estamos esperando uma coisa extra. Próximo passo de Deus é a vinda do Filho. Depois que Elohim virou as costas para Abraão, próximo passo para Abraão e Sara foi sua transformação e a chegada de Isaac, o filho. Depois que o ministério do Filho do Homem, profético na terra, termina,
ao próximo passo é a vinda do Filho nas nuvens e a nossa transformação e encontrá-lo nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16. Os tipos não mudam. A Bíblia responde a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Para que precisávamos de um profeta? Para abrir a Bíblia para nós. Apocalipse 10, verso 2, o anjo forte desceu com o livro aberto. A Bíblia não é um livro fechado para nós mais. A Bíblia é um livro revelado, aberto. O eleito carrega na alma a revelação. Às vezes você não sabe ler nem escrever, mas o livro está aberto para você. Você sabe entender. O Espírito Santo em seu coração entende a Bíblia, mesmo sem você ler a Bíblia. Quando é pregada a veracidade da doutrina da Bíblia, você não sabe ler nem escrever, mas quando é falada a verdade, você sabe que aquilo é verdade. Porém, quando é trazida a doutrina falsa, você diz: opa, isso aí não combina com o meu espírito, não dá para engolir isso não. Vai ver, não sabe nem ler nem escrever, mas você tem o Espírito Santo, ele discerne tudo. Glória! Como é bom ter o Espírito Santo em nós. Há lucidez no eleito, há revelação na alma eleita. Eu espero que você esteja apanhando isto. Estou dizendo isto de uma tal maneira que espero que vocês compreendam, vem? Está terminado. Após a visitação do Filho do Homem, Elohim, a Abraão, tudo estava terminado para Sodoma. Próximo passo é ela pegar fogo. Brana chegou a dizer: na noite seguinte Sodoma pegou fogo. Acabei de ler aqui, parágrafo 155, mensagem de Cristo revelado sua própria palavra. Na noite seguinte Sodoma pegou fogo. Após a visitação do ministério profético na terra, Malaquias 4:6 disse que acontecerá o terrível dia do Senhor, o mundo pegará fogo. Nós não estamos esperando uma nova sacudida de avivamento na terra. Estamos esperando o fogo lamber essa terra. Porém, antes que ele venha lamber a terra, o Filho virá nos ares para nos arrebatar daqui. A noiva não passará pela grande tribulação, ela irá antes. Antes de Sodoma pegar fogo, Deus tirou seu eleito de lá. Antes desse mundo pegar fogo, Deus tirará sua noiva daqui. Ele fala, terminando o parágrafo: depois todo o sistema estará terminado. Com razão, o irmão Brana disse, na era de Laodiceia, ele disse: eu vi por volta da data tal terminar todo o sistema na terra. E realmente 77 foi depois de 63. Terminou lá nos Estados Unidos, que lá é adiantado, depois chegou para nós aqui, e você viu que aqui também terminou. Depois dos anos 80, eu vivenciei isto, e muitos que viveram naquela época, na mensagem, sabem disto. Terminou o movimento de Deus também no Brasil. Nem o próprio nosso apóstolo, reverendo pastor Joaquim Gonçalves Silva, ele pode pôr programa de rádio na televisão em todo lugar, que não moverá mais. Próprio irmão Brana, depois que os selos foram abertos, nem ele moveu mais o seu ministério no mundo, como moveu antes. Porque ali foi a conclusão. Ele está dizendo aqui em 65, é ele que está dizendo, depois de 63 da abertura dos selos. Ele disse: depois que o anjo visitou, a coluna de fogo visitou, abriu os selos, trovões soou, que é os 7 selos, tudo está terminado. Ele está dizendo, o irmão Branco está dizendo, agora tudo está terminado. Ele está dizendo, agora não há mais avivamento. O que há é ajuntamento intelectual. Se no tempo do irmão Brana, lá nos Estados Unidos, o que restava era isto, para nós no Brasil, após a sacudida que esse Brasil teve nos anos 70 e 80,
só haverá agora ajuntamento intelectual. Quando você vê grupo da mensagem tal surgiu ali, está movimentando, balançando a coisa, lembre do parágrafo 155, parte B da mensagem Cristo é revelado sua própria palavra, que foi pregado 22 de agosto de 65. Ajuntamento intelectual. Intelectuais, cientistas da mensagem. Antigamente havia cientistas, intelectuais denominacionais, mas agora esse espírito de Gênesis 3, intelectuais, chegou para o centro, seio da mensagem. O que há hoje, movimento, ajuntamento dos intelectuais. E eles trabalham a mente do povo, como os psicólogos trabalham. E se você assistir uma reunião deles, você diz, meu Deus, que coisa linda. Eles pregam, quando aquele pastor prega, os irmãos levantam na congregação e vêm aqui no altar gritando glória. O pastor pregando lá, a igreja toda vem e glória, 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 glória. E aquele movimento todo. Mas quando termina o culto, volta todo mundo para suas casas, ao velho barco, velha vida, velho moinho. Você vê que ali simplesmente foi um movimento e nada de profundidade da alma. Movimento intelectual não traz segurança para a alma. Não traz. Você põe eles no canto da parede para eles explicar o que eles querem dizer com aquela ciência que eles estão expressando ao povo. Seus membros não sabem definir o que realmente eles creem. Porém, coloca uma irmã analfabeta aqui no canto da parede e peça a explicação dela sobre a mensagem do profeta, sobre a nossa fé, sobre nossa segurança. Mesmo que ela é analfabeta, ela sabe te explicar 100%. Isso aqui não é intelectual, isso aqui é coisa da alma. Glória! Nós devemos nos orgulhar disto, amados. Orgulhar disto. Irmã Sebastiana, irmã Sebastiana, fica de pé aí, fica. Cadê? Levanta ela aí, irmã. Sebastiana, fica em pé. Fica em pé. Às vezes eu estou ali na porta, ela chega, ela fala, pastor Adalto, esse culto que o senhor pregou foi a pura verdade. Eu chamo ela de minha menina, minha moça, mas já está lá com seus quase 80 anos. Mas a alma dela entende tudo. Entende tudo. Ela dança no espírito lá, glória a Deus, aleluia. Tem uma alma avivada. Nosso avivamento não é só na hora do culto. Segunda, terça, quarta, quinta, você sabe. Tem avivamento na alma do eleito. Mas movimento acabou. Um bom ministro diz há algum tempo atrás, irmão Brano, eu queria aqueles velhos movimentos. Irmão Brano responde, o avivamento acabou. Agora vamos contentar em fincar as estacas da verdade e segurar ela, afivelar o cinto e preparar para o próximo passo. O próximo passo não é um avivamento, é um arrebatamento. Amém, Jesus, eu tenho que parar porque o relógio mandou. Se Deus permitir, nós vamos continuar. É muita coisa, muitos parágrafos. Eu estudando, eu não estudo a mensagem para pregar, eu estudo a mensagem para comer. Só que na hora que a gente está estudando, o Espírito fala, pega isso, passa para a igreja. E aí eu peguei sobre o ministério do Filho do Homem, tantas mensagens gostosas, e depois, quando Deus quiser, nós prosseguiremos nisso. Amém? Vamos. Pai, te agradecemos por esse sacrifício oferecido por nós há 2000 anos atrás, ali no Calvário. E participamos disto agora em memória, lembrando daquele dia. E agora o restante desses símbolos será queimado ali atrás pelos diáconos no fogo, voltando às cinzas, aos gases, às suas origens. Porém, o resultado deste sacrifício fica vivo dentro de nós. O resultado do Calvário fica cada vez mais vivo em nossas almas. Senhor,
O que eu poderia fazer para pagar aquilo? Não tem como pagar. Ali foi a expressão máxima do amor divino para conosco. Não tem como pagar. Porém, Jesus, simplesmente aceite a dedicação da nossa alma. Nós não temos como pagar, mas pelo menos, Pai, receba nossas almas, nossas vidas, nossa família, nosso lar, nossa igreja. Dedicamos toda a igreja a Ti, em gratidão pelo Calvário. Dedicamos esse corpo de diáconos a Ti, de ministros, de cantores, de tocadores, de irmãs, de irmãos. Receba isto em gratidão. Este povo é Teu, esta igreja é Tua, este rebanho é Teu. Nós não temos como pagar, mas oferecemos a nós mesmos a Ti. Embora sendo ainda pecadores, porém pecadores que ama tanto a Ti, por favor, receba-nos em Teus braços. Não temos como pagar tamanho preço que Tu pagaste por nós, porém dedicamos agora nossas vidas integrais a Ti, nosso corpo, nosso espírito e a nossa alma. Nos debruçamos nos braços de Deus e dizemos: toma-me, toma-me. Toma estas crianças desta igreja, essa mocidade desta igreja, as famílias desta igreja, desde a criança até o ancião, os obreiros desta igreja. Nós dedicamos todos a Ti, com um gesto de gratidão, pelo que o Senhor tem feito por nós. Agora cada um de vocês abra a boca e ore. Ore, ore agradecendo. Senhor Abra a boca. Jesus Cristo, obrigado, Comece a meu orar, Pai, comece a por mais esse glorificar. dia, Senhor, que o Senhor nos proporcionou, Pai. Que nós possamos, Pai, ser mais verdadeiros cristãos, Pai bendito. Aleluia. Que esse dia especial, Pai, possa trazer cura, Pai, libertação, Pai bendito. Que nós possamos, Pai, ser o sinal, Pai, na vida, Pai, das pessoas que nos arrodeiam, Pai bendito. Obrigado, Pai bendito, pelo santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.